É muito importante você entender que você foi chamado por Deus. Diga assim, eu fui chamado por Deus. Mas você precisa entender que Deus, Ele chamou você para algo específico. E depois que Deus te chama, Ele vai treinar você para que você possa reinar no propósito que Ele tem para a sua vida. Pastor, o que é reinar? É cumprir o propósito, é abençoar pessoas, é servir pessoas, é ser um canal de Deus na vida das pessoas. Mas, quando você pega Jesus, quando chamou os seus discípulos, Jesus treinou os seus discípulos e depois enviou eles a reinar. E esse jejum é muito importante na sua vida, para que você possa entender que Deus está te treinando. E quando você não aceita o treinamento de Deus, você vai ser resistido. Sabe, não dá para resistir uma pessoa humilde. Humilde reconhece, humilde quebranta, humilde ele percebe Deus, humilde ele segue a direção de Deus. Esses dias eu, conversando com um pastor que serviu o exército, e foi muito influente, ele disse, sabe, existe um tipo de soldado que ele não é seguro. São aqueles que ficam questionando as direções. E ele falou que uma vez chegou um jovem soldado com muito potencial, com muita habilidade, e aí foi fazer um teste ali, e pediram para ele fazer uma coisa que não tinha sentido mental. Aí ele começou a questionar que não tinha sentido mental. Aí ele disse para a pessoa que estava treinando, ó, essa pessoa é muito perigosa aqui no exército. Porque se algum dia você enviar ele para um contexto que ele não entende, ele vai questionar e não vai. Eu vou dizer, assim é a gente no reino de Deus. O mundo te ensina a você ter uma mente muito questionadora. Eu sou uma pessoa questionadora. Eu sou uma pessoa que eu gosto de calcular as coisas, de meditar, de avaliar. Mas quando eu percebo que o Espírito Santo ele entrou na história, acabou os meus questionamentos. Quebranta, rende. Mas tem pessoas que não param nem para perguntar para o Espírito Santo o que ele pensa. Eu conheci um casal, muitos anos atrás, ele é cheio do Espírito Santo, cheio da vida de Jesus, mas de repente nasceu o seu primeiro filhinho. Ele falou, não pastor, agora eu vou ter que me dedicar completamente aos meus filhinhos. Eu falei, não faça isso. Se dedique ao propósito. Filho não é propósito, faz parte do propósito. Casamento não é o seu propósito de vida, faz parte do propósito de vida. A sua célula não é o seu propósito de vida, faz parte do seu propósito de vida. Mas tem pessoas que acham que o que elas estão fazendo se tornou o propósito de vida delas. E você vai se frustrar profundamente. Filhos vão embora. Trabalho muda. Pessoas mudam na sua vida. E você precisa entender o propósito. Eu vejo tantas pessoas ficarem para trás, pessoas preciosas, porque acaba não permitindo mais Deus lapidar elas, Deus transformar a vida delas. Uma vez um casal falou assim, pastor, um jovem, o meu propósito é casar com aquela irmã. Eu falei, coitada dela, porque se você conseguir casar com ela, ela vai ser sua mãe. E ele infelizmente casou, pararam no tempo e no espaço, cheios de si, cheio de naturalidade. Por quê? Porque ele já cumpriu o propósito dele. E quando se você acha que cumpriu o propósito e abriu um negócio, você está perdido. Porque quando você conseguir abrir um negócio, acabou a sua vida. Quando você casou, acabou a sua vida. Tem pessoas que param a vida por conta de algo, não pare por nada. Não se distraia por nada, porque Deus chamou. Olha o que diz, Hebreus 12:1, portanto nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Deixemo-nos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência. Como que eu vou correr com paciência? Sabe quando você vai para a academia? Se você não tiver paciência, você para. Por quê? Não vai emagrecer, não vai ficar bom. Leva um ano. Por que tem alguém que paga a academia e não vai? Porque não tem paciência de processo. Então quando você começa a cuidar de alguém, tenha paciência. Irmãos, quando eu começo a cuidar de alguém, eu nem fico abalado com a carne, porque faz parte. Criança faz cocô na fralda. Quantos líderes estão correndo junto com a cela e estão frustrados porque ninguém responde. Mas você está correndo com paciência. E se você não correr com paciência, você vai deixar a corrida. Diga para o seu irmão, você está correndo com paciência? Aí o irmão é novo convertido. Está empolgado, cheio de Deus.
Eu fico olhando e falei, Deus, dá paciência para ele. Porque o diabo vai ficar cutucando ele. Porque ele está no processo de aprender a andar, aprender a ouvir a Deus. Quantas pessoas ouvem Deus errado e tomam decisões erradas na vida. Tem que ter paciência até entre você e Deus. Porque você tem um espírito e você tem uma alma. E aí você ouve a sua alma falando, oh, Deus falou comigo para comprar, para vender, para ir, para casar. Ai, o que eu fiz? Tenha paciência com você também. Então você precisa entender que Deus te chamou. E Ele está trabalhando na sua vida. Ele está lapidando a sua vida. Se você não tiver paciência, você não corre. Deus chamou Saul, chamou Davi, chamou Moisés, chamou todos. Deus chamou todos. E Deus está chamando pessoas também nesses dias. Você foi chamado por Deus. Ah não, pastor, mas eu sou dono de uma barbearia. Não, pastor, eu faço filmagem. Eu trabalho num buffet. Eu sou cabeleireiro. Não, você foi chamado. Você só está, ali é um bico, ali é o propósito, você vai testemunhar, falar, ter experiência com Deus. Você precisa entender que você foi chamado por Deus. E aonde você está sendo um canal de Deus. Irmãos, a minha mãe era professora. Ela pregava para todo mundo, levava as crianças para o encontro. Por quê? Ela só dava aula, ela era pastora naquela escola. Você precisa entender, os seus funcionários são suas ovelhas. Os seus clientes são suas ovelhas, mas elas não sabem, mas são. Tenha paciência. Diga para o seu irmão, você tem um chamado. É tão interessante. Por que pessoas se perdem no chamado de Deus? A Bíblia diz, sabe por que Saul foi chamado por Deus? Porque Saul, ele se enxergava como um homem pequeno. Lembra aquele versículo que Deus não chama os capacitados, mas capacita quem é escolhido. Então qual é a qualificação para Deus te chamar? Você ter um entendimento que você é incapaz de cumprir esse propósito. Mas sabe o que aconteceu no meio do caminho com Saul? O poder que ele recebeu, a influência que ele recebeu, se tornou o propósito de vida dele. Sabe aquele irmão que ele não tem nada, quando prospera, a prosperidade se torna o seu propósito de vida? Aquela pessoa que tem filho e o filho se torna o propósito de vida? Aquela pessoa que abriu um negócio, o negócio tornou a prioridade da vida dele, é aonde Saul se perdeu. Não precisa projetar, eu estou correndo aqui, mas em 1 Samuel capítulo 15, versículo 17, diz assim: E disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos. Por que Deus chamou Saul? Porque ele se achava pequeno. Você conhece alguém que era quebrantado e hoje é cheio de si? Eu fico vendo tantos pastores que andam comigo, que andaram comigo, que eu vou pregar em muitos lugares, falei, esse aqui está perdido, vai se perder, vai cair. Para o bem dele tem que cair. Quem é honrado, sabe o que precede a honra na vida de alguém? Humildade. Sabe o que precede a ruína na vida de alguém? Soberba. Eu posso, não preciso me abrir, eu consigo sozinho, eu dou conta, eu sou melhor que o fulano, eu tenho mais padrão. Isso é o quê? Isso antecede a queda. E o que antecedeu a queda de Saul foi a soberba dele. Porque ele não quis o treinamento de Deus. E sabe que Deus não te dá o que você quer, Ele te dá o que você precisa. E quando você é maduro, isso que eu preciso, eu comecei a gostar. Eu casei com a minha esposa e ela é bem diferente de mim. Literalmente é o que eu precisava. Era o que eu precisava e se tornou o que eu queria. Mas às vezes você quer aquilo que você quer e você termina com algo que você não queria. Porque Deus ele pensa lá na frente, no seu bem, na sua transformação, na sua cooperação. Aí Deus coloca alguém para liderar você. É o que você precisa. O orgulhoso tem que ser cuidado por alguém humilde. Com todo respeito, alguém que não tem dinheiro tem que ser cuidado por alguém que tem para te ensinar a ter. Uma pessoa lenta tem que ser cuidado por uma pessoa que tem velocidade. Por quê? Para o seu bem. Eu era todo doente emocionalmente. Deus me colocou um pastor que tirou os venenos tudo, agora eu sou resolvido. Mas qual foi o remédio? Deus me deu o que eu não queria, para que pudesse produzir em mim o que eu precisava. Está cheio de crente deficitário, porque ele rejeita o que ele não gosta, o que ele não acha que é. Ai, não gostei, não foi com a cara da irmã que foi, não sei, não gostei dela. Não é que ela parece com você mesmo.
Um dia eu falei assim, pastor, eu não embico com aquele irmão. Por que você não embica? Sabe por quê? Você foi criado com a sua avó e ele também. São dois mimadinhos juntos, disputando território e fazem urina para marcar o poste. Quem que vai render? Então, você precisa entender essa historinha de piti, de biquinho, é gente que não entendeu. Você está parado no tempo e no espaço por conta de, não gostei do cabelo dela. Por que que eu tenho que perdoar aquela pessoa? Por que que eu tenho que recalcular minha rota? E você fica ali, e você fica parado no tempo. Agora, sabe o que aconteceu com Saul? Esse aqui pode até projetar. 1 Samuel 15:30. Como que Saul começou? Quebrantadinho. Conta comigo, irmão. Essa cela é um presente de Deus. Ai, chega no horário da cela, não esquece o lanche. Ai, meu Deus, não, meu Deus do céu, que benção. O pastor tem anjo, ele voa o pastor. De repente esse pastor fala muito, ele está falando o quê? Alguma coisa aconteceu, algum vírus entrou em Saul. Diga ao seu irmão, cuidado com o vírus invisível. Então, Saul aqui já tinha perdido o rumo. Você deve conhecer alguém que longe de você. Então disse Saul, pequei. Ele errou. Ele perdeu o rumo. Ele pecou. Ele caiu. Perdeu o rumo da vida dele. Sabe o que aconteceu aqui? Porém agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor. Aí Saul, ele estava aqui exigindo como ele deveria ser tratado diante do contexto que ele errou. Aqui o orgulho entrou. Não, pastor, eu não posso ser exposto, eu sou um pastor, que estão pensando de mim, estão falando de mim, não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa, Davi, quando pecou, ele escondeu o pecado dele. A Bíblia diz que todo o sol de Israel descobriu o pecado de Davi. Porque ele não queria ser tratado. Mas Deus deu um jeito para resolver o problema dele. Existem coisas que você esconde porque você não quer ser tratado. Não querer ser tratado é não querer ser treinado para o propósito de Deus. Vou dizer, não tem jogo sem treino. Deus está trabalhando, lapidando na sua vida, movendo na sua vida. E hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre convicção. Existe algo, é terrível ver pessoas que não têm convicção. Ele casa sem convicção. Ele abre uma célula sem convicção. Ele empreende sem convicção. Ele compra sem convicção. Uma vez eu comprei um carro que eu achei que era de Deus. Mas quando eu entrei no carro, alguém falou, esse carro não presta. Perdi minha convicção. Por que alguém desanima quando ouve alguém? Porque não tem convicção. É triste ver pessoas que não têm convicção. O diabo te assusta, você fica com medo. Será que é de Deus? Meu Deus, será? Nossa. Diga para o seu irmão, seja uma pessoa de convicção. Então, após você ser chamado por Deus, Deus começa a te treinar. Todos aqui estão num treinamento, querendo ou não. É que o seu treinamento é diferente do meu, mas é tudo treinamento. Talvez seu filho, com todo respeito, é um pestinha. Para treinar você a ser quebrantada. Deus sabe o que faz. Talvez seu treinamento é a sua esposa, que é um doce de mulher. Eu não tenho um problema com a minha esposa. Dura, esse moleque é duro e fala. Esse não tem, graças a Deus. Em casa é um tranquilo. Mas todo mundo aqui, às vezes um discípulo seu é um treinamento na sua vida. Às vezes uma dificuldade financeira é um treinamento para você aprender a administrar. Sabe, quem não aprende a administrar pouco, está perdido quando ganha muito. Porque o muito sempre vai ser pouco na vida daquela pessoa. Eu conheço pessoas que ganham 2.500 e guardam dinheiro. E estão felizes. Outros ganham 30 mil e estão endividados. Mas o que eu faço para resolver? Recalcula, refaz o processo, reformula a sua vida. Caso contrário, você nunca vai sair desse problema. Testes precisam ser recalculados, meditados, reavaliados. Caso contrário, você vai ficar parado lá. Quando eu me casei, eu fiquei incomodado com a Flávia. Eu falei, puxa, ela tem algumas coisas incompletas na liderança dela. Sabe o que eu fiz? Falei, amor, Deus tem algo poderoso na nossa vida nos próximos anos. Eu acho que nesse processo, até você casar comigo, você poderia passar por alguns processos. Eu peguei as pessoas mais complicadas das irmãs, pitimba, assim, gente terrível. Eu falei, o seu alvo é ser canal de Deus, ter mais consistência, ter mais realidade. E ela começou a liderar, ela começou a ser transformada. Passou um ano, eu falei, Flávia, acabou o treinamento.
É perceptível que algo entrou em você, vamos embora, vamos explodir no ministério. E foi acontecer. Porque ela não tinha convicção de como fazer, de enxergar. Está cheio de gente insegura, cheio de gente que não tem certeza. Eu bato no menino ou converso com o menino? Eu lidero ou não lidero? Eu vivo o propósito ou vivo em função dos meus filhos? Não sabe. E quando você não sabe, é terrível. É alguém gelatinoso na vida. E depois que você é chamado por Deus, a coisa mais importante que você precisa ter é para onde você vai. Mas por que as pessoas mudam? Vou para cá, vou para lá agora, não sei, vou, não vou, mudo de emprego. Por quê? Mas por quê? Ela tem a visão, mas não tem a convicção. E por não ter a convicção, a pessoa fica mudando. É terrível. Não tem quem aguenta. É tão interessante que o processo de construção, ele começa na sua visão. Por que as pessoas mudam a forma de enxergar muitas vezes as coisas? Porque não tem convicção daquilo. Então elas mudam, e eu vou dizer, Deus é um Deus que te transforma para o seu bem. Diga, glória a Deus. Eu gostaria que hoje você fosse para a sua casa com um princípio na sua vida. Eu fui chamado por Deus, mas você não vai conseguir cumprir esse chamado. Porque tem irmãos que estão muitos anos no nosso meio, mas eles não conseguem romper. Não é falta de potencial, não é falta de unção, mas é falta de uma convicção. Alguém fala uma besteira, você muda a sua cabeça. Alguém fecha uma porta e fala, meu Deus, isso não é de Deus. Então você é uma marionete ali, sem um rumo, sem uma convicção, sem um propósito. Você sabe que uma visão, ela traz uma clareza do que você não consegue enxergar. Eu posso até te falar como que é esse salão aqui, você nunca entrou. Eu apago todas as luzes, porque eu não, lá é assim. Você vai ter uma ideia, mas não uma certeza. De repente eu acendo as luzes, e aí você tem agora a convicção de como é o salão. Está cheio de gente que tem ideias de ministério, ideias de igreja, ideias de casamento, ideias de criação de filhos. E aí quando a luz, meu Deus, o que eu fiz? Por quê? Não tinha convicção. Uma pessoa sem convicção é uma pessoa perigosa. É pior que um assassino. Diga para o seu irmão, tenha convicção. Pastor, o que é convicção? Convicção, presta atenção, olha o que é convicção. É uma opinião firme, resolvida, a respeito de algo com base em provas íntimas. E como resultado da influência de um convencimento interior. Diga para o seu irmão, você tem convicção? Jejum é tempo de se voltar para Deus. É tempo de meditar. É tempo de pensar. Não dá mais para correr sem certeza. Não dá mais para dar mais um passo sem a convicção. Eu vou dizer para você, aprenda a ser uma pessoa convicta. A sua fé, ela está ligada à visão que é produzida dentro de você. Filipenses 2,13 diz que Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então Deus, Ele realiza dentro de você algo. Ele coloca imagens dentro de você. Mas não adianta a imagem sem a convicção. Aonde que as pessoas erram, não é naquilo que elas querem, mas é na construção de como chegar lá. Não estou falando de planejamento, estou falando de convicção interna, de uma vida resolvida, de ter uma certeza, não ficar arrependido, lembrando do passado, chateado com o futuro, frustrado com pessoas. Não, é você entender que todas as coisas cooperam, que o seu erro está cooperando para algo. Você é amado, perdoado, justificado, eu vou prosseguir, eu vou para o meu... Isso é o que? Uma convicção, certeza. Eu sou feliz porque eu tenho convicção. Essa coisa, eu não tenho certeza se esse novo tempo na minha vida vai dar certo. Eu digo, não vai dar certo. Só dá certo que você tem certeza que dá certo. E eu vou dizer, você pode fazer coisas impossíveis de formas tranquilas. E você pode fazer coisas tranquilas e não acontecer. Porque não é o que? É a convicção. Você tem certeza e convicção do que você vai fazer? Deus te chamou. E o que você passa é só um treinamento para melhorar a sua vida, para que você possa reinar. E sabe, vocês devem ter assistido o menino Mowgli. Era um menino que nasceu no meio dos lobos. Você pega lá o planeta dos macacos, o César. Por que ele era mais inteligente que os outros? Mas por quê? Porque ele teve imagens de humano. Ele conviveu num quarto, ele tinha percepção. Você precisa entender que Deus traz imagens através de ambientes, palavra, meditação, percepção. Diga para o seu irmão, você está enxergando o que nesses dias?
E aí você percebe que o problema de muitas pessoas são cheias de potencial. Irmãos, eu conheço pessoas que têm muito potencial, mas não saem do lugar. Por quê? Porque não tem essa visão, não tem essa clareza, não tem essa convicção. Você conhece alguém que começou a tentar e frustrou e nunca mais quer brincar com o jogo? Por que alguém começou, frustrou e não quer mais? Porque ele foi pelo motivo errado. Ele foi achando que aquilo era a vida dele. Não é. Até a frustração é um treinamento na sua vida. Até a porta fechada é Deus te ensinando o tempo dele. Quando você entendeu o que Deus tem para a sua vida, que tudo é treinamento de Deus na sua vida fica prazerosa, fica gostosa. Você vai para a célula, não gosta daquela irmã, você fala, aleluia, hoje eu vou para a célula ser lapidado por essa irmã, aleluia. É assim. O espinho do outro é só para lembrar você que você tem carne e precisa de Deus. Porque você também é um espinho na vida dos outros. Não vem com essa conversinha não, vou dizer. Todo mundo tem espinho. Eu já preguei sobre isso aqui. Ouve no YouTube depois. Por que que Paulo tinha um espinho na carne? Porque Cristo recebeu uma coroa de espinho para lembrar você. Um te machuca e o outro te cura. Na própria célula, um te machuca e o outro te cura. Pessoas machucam, mas pessoas curam também. Decida que lado você vai ficar. Mas você machuca pessoas também, só o fato de você ser diferente. Talvez você nem sabe, mas já machucou muita gente. Sua forma de falar. Diga para o seu irmão, é alguém distante, menos você assim. Sabe, muitas pessoas querem crescer, mas não querem sair dessa zona de conforto. Eu fui chamado, é chamado do quê? Você foi chamado, Deus quer empurrar você do ninho. Sai, vai enfrentar o inesperado, vai liderar pessoas, vai lidar com desafio, vai lidar com porta fechada, vai. Ai, eu tenho medo, ai, se não der certo, ai se. Você pega ali a vida de Abraão. Abraão foi chamado, mas só ser chamado não adiantaria o problema de Abraão. Quando Deus chamou, Deus enviou, treinou. Sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e vá para o lugar que eu vou te mostrar. E você vai ser uma grande bênção. Mas antes de ser uma grande bênção, sai da sua terra, sai da sua parentela, abre mão de cultura natural, para de se misturar com o mundo, seja cheio do Espírito, vai perguntar para Deus o que Ele pensa do seu filho, não para o médico. Depois você vai para o médico. Mas se o médico falar uma coisa que tem razão. Meu filho tinha 2 anos e 5 meses. A dona da escola me chamou para conversar e começou a falar coisas do meu filho. E eu comecei a ouvir, eu falei, a senhora tem razão. Muito obrigado. Ela falou, é sério? Eu falei, Ricardo, aqui na escola é barraco quando fala algum problema dos filhos. Tem mãe que é terrível. Ela protege, deixa morder seu filho, deixa cair da escada, bater a cabeça, cortar o dedinho, deixa. Porque a vida é uma selva. Se você trazer uma ilusão para os seus filhos, ai, chocolatinho quente agora, põe na caminha agora, tem que dormir 8h15. Continua assim. Eles vão expulsar você da sua casa quando for adolescente. Eu já vi. E começa na infância. Tititinho, ai, tititinho. Continua. Faz lição de casa direitinho. Vai acabar igual a mulher de Ló. E quem vai pôr fogo vai ser os filhos, não vai ser... E aí presta atenção. Olha a diferença. Abraão saiu. Abraão ele foi lidar com o inesperado. Eu tenho medo, eu moro aqui desde 1938. Para com essa conversinha. Recalcula a rota, vai. José tinha um sonho. O que eu vou dizer? Você não precisa mais ouvir que você tem um chamado, porque está claro. O que você precisa agora é convicção. E como que Deus gera convicção? Treinamento. Já viu alguém na segunda-feira treinar e ficar assim? Diga para o seu irmão, você está no começo do treinamento, na metade, está ofegante aí, como é que está? Primeiro dia de reunião de célula, estou feliz, os irmãos, 1 mês depois. E aí, presta atenção, tem muita gente que tem fé, mas não tem convicção interna. E por conta disso está cheio de crente místico por conta disso.
Ele fala do chamado dos anjos, mas não tem convicção. Aí para não ficar por baixo da carniça, vira crente religioso e místico. Conhece alguém assim? Não tem disposição de comprar um pãozinho para alguém e quer atacar a pessoa. Diga para o seu irmão, sem condenação. Hebreus 11 diz que a fé é a certeza de algo que você está vendo dentro de você. Então Deus, Ele treina você com coisas fora para produzir realidades dentro de você. Eu sou pastor de uma grande igreja, mas vou te confessar uma coisa aqui. Ao longo desses 12 anos, teve uns 5 ou 6 irmãos que foram responsáveis pelo meu sucesso. Foram pessoas que, difícil demais de cuidar. E Deus me disse, se você desistir deles, você vai desistir do seu chamado futuro. Porque eles vão completar o seu ministério. Quando alguém pisar no seu caqui, cuidado. Porque você pode estar desperdiçando o seu futuro. Quem colocou José como primeiro-ministro foram os seus irmãos que venderam ele. Que no final da história, ele disse, vocês não me venderam, foram só canais de Deus. Não dê descarga. É que você acha que ser canal de Deus na sua vida é levar um pudim para você. Levar um bolo, uma profecia. Mas o seu patrão, quando ele manda você embora, ele pode ser usado por Deus também. Para tirar você da zona de conforto. Não fica magoado. Não pare a sua vida. Tiago diz, peça com fé. E nada duvidando. Pois tem dúvida, é semelhante à onda do mar. Que é levado de um lado para o outro. É aquela pessoa que é inconstante em tudo que ela faz. Eu vou, não vou mais. Eu sei, não sei se eu sei. Eu vou comprar, não sei se é melhor para comprar. É terrível viver assim. Diga para o Senhor, não perca a sua vida com essas coisas. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem que permanece? Aquele que confia. O que é confiar? É entregar. O que é entregar? É se permitir ser treinado por Deus. Eu vou dizer, ser treinado, muitas vezes, é uma tarefa árdua. Está aqui o pastor Felipe, cheio de sonhos. Em nome de Jesus, vai ter aqui uma igreja poderosa no Jaraguá. E vocês não vão estar aqui não, no próximo jejum, vai estar lá em outro lugar já. Eu fico olhando para ele, lembrando de mim, quando eu saí, eu falei, sangue de Jesus tem poder, seja com ele como foi comigo. Mas todo mundo aqui está sendo treinado. Você quer ser pastor, você acabou de ter filho. São testes. Pedro passou por um teste terrível na vida dele. Esther passou por um teste terrível. Todos nós estamos, não seja natural. Essa mente natural de querer entender as coisas. Por quê? Não está errado. Eu vou dizer, antes de você falar que algo está errado, pergunte para Deus se de fato está errado mesmo, ou esse erro quer acertar coisas dentro de você. Porta fechada, às vezes, é a maior expressão do amor de Deus. Deus quer te ensinar muitas coisas. Queria chamar os irmãos do louvor. O propósito da sua construção. Quanta gente cheia de crise. Ataque na mente terrível. Crise de inferioridade. Crise existencial. Crise de identidade. Crise, tudo essas crises. É porque não tem essa convicção. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus disse que você vai casar, eu vou dizer para você, só não casa se você não quiser. Está cheio de gente que só não casou até hoje, porque você não quis casar, com todo respeito. Eu cuido de milhares de jovens. Existe um livro, por que algumas pessoas se casam e outras não, segundo a Bíblia. Pessoas se frustram. Está no pé de Canaã, frustrou. Eu vou dizer para você, seja espiritual. Seja espiritual. Não entregue o que Deus não mandou você entregar. Se Deus não mandou você entregar a célula, por que você vai devolver a célula? Eu vou dizer, Deus te ama, Ele te chamou, Ele te escolheu, e há o óleo de Deus sobre a sua vida. Eu vou dizer, esse é o ano das portas abertas. As portas estão abertas, e Deus está treinando você. Não fique questionando os porquês de Deus, simplesmente
pula na água e vai atrás de Jesus. Eu oro para que esse jejum possa produzir dentro de você solidez, quebrantamento. Às vezes você está aqui sem uma convicção, você frequenta uma célula sem convicção, que quem tem convicção dá a vida. Por que que alguém não dá a vida por algo? Porque, não sei, não gosto. Eu vou dizer para você, crie raízes aonde você está. É terrível você trabalhar num lugar que você acha que lá não é o seu lugar. É terrível estar num lugar que você acha que ali não é o seu lugar. Eu vou dizer, vença essas assombrações na sua cabeça. Subjugue, crie raízes, se posicione. Abra o seu coração, se quebrante e deixa Deus conduzir a sua vida. Você foi chamado por Deus. Pedro tinha uma fé desajustada. Jó tinha uma fé irreal. Saul tinha um desajuste interno. Deus sabe as fragilidades que você tem. E Deus coloca você em um treinamento. O seu treinamento tem a ver com as suas fragilidades.